Olá, queridos amigos e irmãos, paz seja com todos. Graças a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos concede e aqui estamos para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje vai ser a nossa última aula de escola bíblica transmitida pela internet. Sim, passaremos a ter essas aulas presencialmente apenas. Mas não fique triste se você gosta de ouvir a palavra de Deus também por este canal. Em breve você receberá novas publicações. Publicações, vídeos com conteúdos bíblicos. Virão em um novo formato, não mais com o conteúdo do que é dado na escola bíblica, cujas aulas serão somente presenciais. Na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, acertei a rua desta vez, número 4192, próximo à FEI, a UPA, a unidade de pronto atendimento ali no Assunção, próximo à Área Verde, Praça Giovanni Breda, São Bernardo do Campo, todos estão convidados. Mas daremos um tempinho, alguns dias, elaboraremos um novo formato e em breve vocês estarão recebendo também, de alguma forma, o conteúdo de ensinamento da palavra de Deus. Conteúdo que procura simplificar. Eu não vou usar a expressão atualizar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é atual. Mas eu vou trazer o significado de algumas coisas que naquela época eram facilmente compreensíveis e que hoje, por conta das mudanças culturais e econômicas, elas se tornaram um pouco mais difíceis de serem compreendidas. A aula de hoje é um exemplo disso. Algumas expressões utilizadas por Jesus que eram muito claras à época, hoje, ao ler a Bíblia, se tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque não há uma contextualização com os fatos daquela época, o que nós procuraremos trazer aqui, pois o nosso propósito é simplificar, é facilitar o entendimento da palavra de Deus. Mas antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede, te agradecemos pela vida, pedimos perdão pelos nossos pecados e a ajuda do Teu Espírito Santo para que possamos compreender e praticar a Tua palavra. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje finalizaremos esta sequência na 103ª aula, no capítulo número 10, na segunda parte do Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos relatou Mateus. E sobre ele veremos uma introdução, algumas instruções de Jesus aos seus discípulos, a mim, a você também, algumas advertências, estímulo para a caminhada diária, caminhada de vida, dificuldades a enfrentar, uma recompensa e uma breve conclusão. Introdução. Jesus, ao enviar seus 12 apóstolos para pregar o Evangelho, deu-lhes instruções sobre as dificuldades que deveriam esperar pelo caminho. Além das instruções e advertências, Jesus abasteceu-os com estímulos e a promessa de uma recompensa. As orientações que foram dadas por Jesus aos seus discípulos também são extensivas a cada um de nós, e nós podemos nos apropriar destes ensinamentos e aplicá-los em nossa vida, que certamente obteremos a exata mesma recompensa dos discípulos. Sim, a promessa que Jesus fez a eles é extensiva a cada um de nós. Então, vamos à aula. Voltando um pouquinho, Jesus havia passado algumas orientações aos seus discípulos, dizendo que era para eles irem e levarem as boas novas, as boas notícias do reino de Deus. E levassem primeiro a nação de Israel e em seguida aos gentios, e que eles não deveriam absolutamente, de maneira nenhuma, cobrar por aquilo que eles receberam de graça. Então, se você vai a um lugar onde
se cobra para que você receba algo da parte de Deus, fuja o mais rápido possível deste lugar, porque Jesus instruiu os seus discípulos aqui. Um versículo antes desse que nós leremos, eu reproduzo para vocês. Curai enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então, seguindo estas orientações de Jesus, entramos no versículo número 9. Jesus disse: Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Jesus não estava dizendo aqui que eles não deveriam levar absolutamente coisa alguma. Jesus está dizendo para que eles não se preocupassem em obter riquezas antes de partir para fazer a obra de Deus. Você não deve esperar por um momento oportuno, por um momento onde você tenha uma independência financeira para fazer a vontade de Deus. Muitos dizem: olha, quando eu me aposentar, eu vou fazer a vontade de Deus. Olha, quando eu conseguir aquelas 10 casas de aluguel, eu vou fazer a obra de Deus. Olha, quando eu tiver um bom salário, eu farei a obra de Deus. Jesus está dizendo: não se preocupem com os recursos financeiros. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não, isso não tem nada a ver com medalha olímpica. Não é por isso que nas Olimpíadas e nas competições distribuem medalhas de ouro, de prata e de bronze. Não tem nada a ver. Então, retomando aqui. Jesus está dizendo: não precisam se preocupar com os bens materiais. Se eu pedir algo para fazer, eu vou tomar as providências. Não levar alforjes para o caminho, não levar bolsas, não levar provimentos excessivos. Como eu já disse na aula passada, Jesus não pede para que ninguém cometa suicídio intelectual. Se você tem um projeto, você tem que se programar para aquilo. Mas quando Deus dá uma ordem para você fazer algo, não fique inventando desculpas. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho condições. Não, Jesus quer que você dê o primeiro passo. Não se preocupe se você não tem um alforje, se você não tem mala, se você não tem bagagem suficiente para uma missão. Até mesmo se você não se acha preparado intelectualmente para algo. Você tem que se esforçar, mas não usar isso como desculpa para não fazer a obra de Deus. Faça com aquilo que você tem em mãos. Não queira buscar algo para depois fazer a obra de Deus. Não condicione o cumprimento da vontade de Deus a você ter ou não ter alguma coisa. Jesus vai preparar o necessário. É isso que ele está dizendo aqui. Prosseguindo. Jesus dá uma orientação. E se por acaso, onde eles chegarem, onde você chegar, se alguém não quiser te receber, nem escutar as palavras de vocês, quando saírem daquela casa, sacudi o pó dos vossos pés. Sim. E Jesus disse: em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Você tem uma palavra preciosa. Quando você chega com a palavra de Deus, você não precisa brigar com as pessoas caso elas não queiram te ouvir. Não perca o seu tempo. Dê as costas e saia daquele lugar. Eles estão recusando não a tua palavra, mas a palavra de Deus. Mas tome cuidado também. Quando levar a palavra de Deus, leve-a como palavra de Deus. Exclua toda e qualquer opinião da tua parte que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Porque há alguns que dizem levar a palavra de Deus, mas não falam de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Se alguém leva alguma coisa que não seja a palavra de Deus, como se fosse a palavra de Deus, a Bíblia diz que seja anátema ou maldito. Dura palavra. Bom, de qualquer forma, quem faz o julgamento não sou eu, não é você. É Deus quem julgará aqueles que aceitarem e aqueles que não aceitarem
a tua palavra. Então, não precisa bater boca. Se você não gosta de ouvir a palavra de Deus, você está aqui ouvindo. Mas se alguém não gosta de ouvir a palavra de Deus, não discuta, não entre em debate, não arrume briga por causa que alguém não quer ouvir a palavra de Deus. Jesus já orientou. Se a pessoa disser para você, chega, não quero ouvir, acabou. Não, mas eu quero que você ouça porque Jesus... Fica quieto. Não arrume confusão. Tudo bem? A pergunta é retórica, não tem como vocês me responderem. Não. Pergunta retórica é aquela que não precisa ser respondida. Você faz uma pergunta para enfatizar alguma coisa somente, mas não precisa ter resposta. Prosseguindo. Jesus disse, eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que quer dizer isso? Jesus está dizendo que mandou seus discípulos como ovelhas no meio de lobos. O que uma ovelha tem? Uma ovelha não é um animal disposto a brigar. É um animal pacífico, pacato. É um animal da paz. Ah, pombinha, da paz. Então, quando você for levar a palavra de Deus, e em toda a tua vida, também haja como uma ovelha. Sim, já houve vezes que eu não agi como uma ovelha. Infelizmente. Eu estava agindo mais para um tigre do que para ovelha. Me arrependi, pedi perdão, já tive essas dores de cabeça assim. E um arrependimento forte no meu coração. E o que eu fiz? Me arrependi. Tinha como voltar lá e mudar a minha atitude? Não. Então, já ouviu a expressão vida que segue? É o que você tem que fazer. Se solte, se desgrude do passado, olhe para frente. Se você agiu como lobo lá atrás, haja como uma ovelha a partir de agora. Mas não é fácil. Foi o que Jesus disse, Jesus estava alertando. Jesus estava dizendo, eu estou mandando vocês como ovelhas, como animais que não são de briga, no meio de animais que são violentos. Vocês vão chegar em pessoas que querem matar vocês. Mas façam o seguinte, tomem cuidado. Jesus não está dizendo que é para você deixar de levar a palavra dele em um lugar que seja até mesmo perigoso. Jesus disse que nos envia como ovelhas no meio de lobos. Ele cuida de nós. Porém, devemos tomar cuidado. Devemos ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. Nós devemos, então, ser como a serpente? Não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse que você tem que ser uma serpente. Não, eu sei que tem pessoas que se morderem a língua morrem envenenadas, mas não é disso que Jesus está falando aqui. Jesus está dizendo o seguinte, pegue a prudência da serpente. Uma serpente é arisca. Uma serpente, ela não é descuidada como uma ovelha. Ela é muito esperta. Ela consegue captar o que acontece ao seu redor e se prepara para aquilo. Jesus está dizendo, andem preparados. Não sejam ingênuos. Vocês são ovelhas no meio de lobos, mas não precisam agir com imprudência, com simplicidade, ignorando o perigo. Se esforcem para fugir do perigo. Sim, o quanto estiver em vocês, fujam do perigo. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Jesus nos manda fugir do martírio. Não, eu vou porque eu vou morrer por amor ao Evangelho. Espera aí, tem necessidade de você morrer por amor ao Evangelho? Se não tiver, por que você quer morrer por amor ao Evangelho? Ah, porque é nobre. Não, deixa de ser cabeçudo. Não é isso que Jesus disse. Não foi isso que Jesus disse. E não é heresia o que eu estou pregando. Eu vou mostrar nas palavras de Jesus Cristo. Jesus disse que se tiver oportunidade de fugir da morte, fuja. Foi Jesus que disse. Vamos ver aqui. Então, sejam prudentes. Tem uma expressão que costumam dizer,
Não durma de touca. Não seja descuidado. Procure viver, porque quanto mais você viver, mais ganha o reino de Deus. Você vai levar o evangelho a mais pessoas. E se por acaso você for apanhado e vier a morrer, cumpra-se então na tua vida e na minha vida o que o apóstolo Paulo falou. Para ele, o viver era Cristo e o morrer era ganho, era lucro, como diz algumas versões. Então devemos viver assim. Vamos viver por Cristo. E se morrer, depois de nós evitarmos isso, quase a todo custo, não ao custo da nossa fé, então morreremos. Vamos lá. Simples como pomba. Pomba já não tem a esperteza, a sagacidade de uma serpente. Mas é simples. Em que devemos ser simples? Nós devemos ser simples nas questões morais, até mesmo nas sexuais. Não ficar pensando em coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Devemos agir com simplicidade, pensando sempre o que é correto. Ingenuidade seria a melhor palavra, eu acredito aqui. Tenha a ingenuidade e a simplicidade de uma criança. Embora tenha crianças que serão terríveis, mas não é a estas que eu me refiro. Então, sejam simples como as pombas, ingênuos, mas espertos como uma serpente, ariscas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinérios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Aqui Jesus está dizendo que, por conta de perseguição religiosa, exatamente, por conta de alguns levarem a palavra de Deus e outros não aceitarem, esses que levarem a mensagem de amor, de fé e de esperança, eles seriam perseguidos. Por quê? Não estariam falando aquilo que outras pessoas gostariam de ouvir. E por isso seriam perseguidos, seriam entregues aos tribunais. Imagine, alguém ser levado ao tribunal porque está levando uma palavra de amor, uma palavra de paz, uma palavra de ânimo e uma palavra de fé. Talvez você ache isso difícil. Difícil se você estiver me ouvindo do Brasil ou de algum país que tenha liberdade religiosa. Mas em alguns países, se você falar o nome Jesus, você corre o sério risco de ser preso e até de ser morto por conta de Jesus. É o cumprimento do que o nosso mestre disse, que nós seríamos entregados, seríamos entregues. Obrigado. Escapou entregado. Ser e estar, esses verbos admitem o particípio reduzido. Precisa utilizar o particípio mais utilizado, o que não é o reduzido. Vamos lá. Havia 3 tipos de tribunal. Não é haviam, havia 3 tipos. Havia 3 tipos. Um era o sinédrio, composto por 71 juízes. Um outro, chamado Conselho dos Sete, era formado por 23 juízes. Daqui a pouco eu te respondo por que era Conselho dos Sete e tinha 23 juízes. Esses conselhos dos 7 eram formados em cidades, em províncias, em localidades, vamos lá, em localidades onde viviam mais de 120 judeus. E por que Conselho dos 7 se era formado por 23 juízes? Esse número, 23 juízes, variava. Alguns historiadores entendem que, de acordo com a população naquela localidade, é que o número variava de 7 a 23 juízes. Parecido com o sistema de vereadores do nosso país, onde existe um número mínimo e, de acordo com a população, vai se aumentando o número de legisladores. Acredita-se que também variava, mas era no mínimo de 7 juízes esse segundo conselho. Havia um outro conselho com um número inferior de juízes, apenas 3,
no mínimo 3 juízes. Três juízes era o número mínimo para os tribunais, onde havia um número inferior a 120 judeus. Aquelas localidades com menos de 120 judeus, havia um tribunal com 3 juízes. Então, se houvesse 100 judeus, 3 juízes. Se houvesse 50 judeus naquela localidade, 3 juízes. E não me pergunte se tivesse somente 3 judeus. Tudo bem? Jesus está dizendo que nós seremos conduzidos à presença dos governadores, das autoridades e dos reis por causa dele, para servir de testemunho aos governantes e àqueles que não são judeus, aos gentios. Aliás, Jesus deu a explicação, continua a explicação que deu no versículo anterior sobre qual é o comportamento das pessoas em relação àqueles que falarem do nome de Jesus e levarem os ensinamentos dele. E Jesus diz o seguinte: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Jesus não está dizendo que você não deve estudar a palavra de Deus, que você não deva ler a palavra de Deus. Jesus está dizendo que você não deve estar preocupado com algumas coisas, porque ele vai dar a palavra na hora certa. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar das coisas que nós vimos. Ora, ele só vai nos lembrar se nós já tivermos visto aquilo. Então, não coloque a responsabilidade no Espírito Santo para colocar palavras em tua boca. Se você não ler, não estuda, como que ele vai te lembrar? Não faz sentido. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E Jesus está dizendo que, muitas vezes, nem os próprios familiares compreenderão porque alguém decide seguir os ensinamentos de Jesus. E a raiva de algumas pessoas contra aqueles que vão pregar sobre o amor, sobre a fé, sobre a humildade, vai ser tão grande que vai chegar ao ponto de levar à morte, até mesmo em sua família. Parece difícil para você, mas em alguns lugares, em algumas famílias, isso já se cumpre. Algumas pessoas não aceitam que um dos seus familiares se volte para Jesus. Por quê? Porque desenvolveram uma ideia incorreta de que você nasce em uma religião, tem que morrer naquela religião. Se meu pai nasceu cego, por que eu tenho que morrer cego se eu tenho chance de enxergar? Deus dá liberdade para todos. Se você quiser seguir os ensinamentos de Jesus, você segue. Se não quiser, você não segue. Mas não persiga aqueles que não querem seguir. Como aqueles que não querem seguir não deveriam perseguir aqueles que querem seguir. Muitos querem liberdade para si, mas não querem dar liberdade para os outros. Jesus está dizendo: esse tipo de coisa aconteceria, mas que não era para os seus discípulos se preocuparem, porque uma recompensa estava reservada para eles, caso isso viesse a acontecer com qualquer um deles, ou comigo, ou com você. E Jesus diz aqui, finalizando as nossas advertências, ou as advertências de Jesus: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Aqui Jesus está dizendo: fujam da morte. Se tem oportunidade, fujam. Se vocês forem apanhados, não neguem a fé. E se houver necessidade, morram por amor a Ele, por amor a Cristo. Mas não procurem a morte. Procurem continuar vivo, levando a palavra de Deus. Aqui Jesus está dizendo claramente. Jesus está desenhando. Jesus falou em letra de forma para que todos entendessem. Se te perseguirem por causa do evangelho, fuja. Retirada estratégica. A fuga não é sinônimo de covardia, é
é sinônimo de inteligência muitas vezes. Não fuja de Cristo. Não fuja da fé. Não negue a fé. Negar a fé é ser covarde. Fugir para continuar levando uma mensagem de fé é estratégia. Então, a fuga não é sinônimo de covardia. É estratégia. Ficou claro isso? Eu vou morrer por causa do evangelho. Eu vou levar Jesus àquela nação, porque naquela nação estão matando os cristãos. E eu vou morrer por amor ao evangelho. Está tudo errado. Se Jesus te chamou para pregar naquela nação onde matam aqueles que pregam o evangelho, é uma coisa, é algo que Jesus tratou com você. E com certeza, eu não creio que é para você chegar lá e ser morto. Não creio nisso. É para você chegar lá, fazer a obra de Deus. E tendo a oportunidade de fugir, fuja. É isso. Agora, não queira entrar em um lugar onde você não foi chamado por Deus para levar o evangelho. Você quer morrer? O sentimento não é de Deus, não. Esse pensamento não é de Deus. Deus quer que tenhamos vida e vida com abundância. Mas os apóstolos não morreram porque pregaram o evangelho? Morreram porque pregaram o evangelho. Mas enquanto tiveram oportunidade, fugiram de tudo quanto foi jeito. O apóstolo Paulo fugiu da cidade de Damasco pela muralha. Desceram Paulo em um cesto pela muralha. Paulo fugiu. E depois, em outro momento, ele pregou o evangelho abertamente em praça pública. Pregou em vários lugares publicamente. Mas onde queriam matá-lo, ele não ficava. Não se deve buscar o martírio. Porém, se acontecer, seremos recompensados. Mas se esforce para fugir, hein? Estímulo para a caminhada. Aqui Jesus dá algumas orientações dizendo que nós seremos bem-sucedidos em nossa caminhada. E ele está nos animando a caminharmos lado a lado dele. Jesus está dizendo o seguinte, olha, não é porque vai acontecer algumas coisas acontecerão com vocês. Algumas coisas vão acontecer com vocês. Mas vocês não devem se desanimar. Levanta a cabeça e siga em frente. Jesus disse, não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus está dizendo aqui o seguinte, que ele foi perseguido, e todos aqueles que forem seus servos também sofrerão perseguições. Você não é mais que Jesus para não ser perseguido. Exatamente. Você terá também perseguição. E não adianta vir com esse discurso, mas isso não é justo. Primeiro que o mundo não é justo. Isso eu já falei para minha filha. Quando ela veio, pai, isso não é justo. Falei, parabéns, filha, acabou de conhecer o mundo. Esta face do mundo. O mundo não é justo. Então, continue sendo justa você. O mundo não é justo. E não é porque o mundo não é justo que você também não vai ser justo. Não jogue com as armas dele. Você é melhor que ele. Então Jesus disse, se fizeram o que fizeram comigo, não vão fazer com vocês? Vocês são cabeça dura se pensarem isso, né? Vão me perseguir, disse Jesus. Só que perseguirão vocês. E vocês, para terem uma ideia, me chamaram de Beelzebu, príncipe dos demônios. Se a Jesus, o pai de família, aqui nesta família da fé, que somos nós, Jesus é o pai desta família. Se chamaram Jesus de príncipe dos demônios, não vão te chamar de alguma coisa também? Jesus não ficou chorando, não sentou lá na sarjeta, na guia das ruas em Jerusalém e começou a chorar. Pai, fizeram o que é injusto comigo. Olha só, me chamaram de príncipe dos demônios e eu sou filho de Deus. Dá para mandar um raio na cabeça de cada um? Jesus não fez isso. Jesus ignorou e prosseguiu. Então, por favor, se liberte desse sentimento. Olhe para Cristo. Jesus está te dizendo, não fica colocando na cabeça nem pensando naquilo que já falaram mal de você.
Olhe para frente, prossiga. Jesus não chorou, não interrompeu a sua caminhada porque alguém falou isso para ele. E você aí reclamando porque foi mal interpretado e agora estão falando mal de você. Falam mal de Jesus até hoje e dos discípulos também. O dito que se divulgou após a ressurreição de Jesus foi que os seus discípulos tinham entrado naquele local e roubado o corpo de Jesus do túmulo. Sim, para muitas pessoas, Jesus Cristo não ressuscitou e os seus discípulos fazem parte de uma facção criminosa que ousou desobedecer às ordens do governador romano de não entrarem naquele local, porque aquele local foi selado. Romperam o selo e tiraram Jesus de lá, roubaram o corpo de Jesus, conforme se divulgou naquela época. Isso não é verdade, eu sei, você sabe, mas muitos acreditam nisso. Jesus não está aborrecido. Jesus se entristeceu, sim, com essa mentira, mas Jesus não parou a sua caminhada por conta das mentiras que disseram e ainda dizem acerca dele. E por que você quer parar? Nada disso, prossiga. Portanto, não os temais. Jesus está dizendo, não precisa se preocupar não, porque não há nada encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Jesus está dizendo aqui, sem segredo. Aquilo que eu falei para vocês, em particular, que significa em trevas aqui, não que Jesus foi nas trevas e falou com seus discípulos. É uma expressão figurada. Trevas aqui tem um sentido conotativo, tem um sentido figurado. Então, prosseguindo, Jesus disse que não tem que haver segredos. É lógico que você não vai espalhar segredos. Informações que te foram confidenciadas não têm que ser divulgadas. Mas em relação à palavra de Deus, as coisas são claras, não há o que se esconder. É o que está em sua palavra, na Bíblia e ponto final. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus está dizendo aqui que você não tem que se preocupar com aqueles que somente matam o corpo. Jesus está dizendo que você tem que fugir destes que matam o corpo, mas tem que ter muito mais receio daquele que pode fazer perecer no inferno a tua vida, a alma e o corpo também. Então, Jesus não está dizendo aqui que você não precisa ter receio do homem. Mas Jesus disse que não era para temer o homem, os que matam o corpo. Não, você não tem que ter medo a ponto de aquilo te impedir de falar a palavra de Deus. Mas no versículo que nós lemos há pouco, Jesus disse, se perseguirem numa cidade, fuja para outra. Parece um paradoxo. Eu não vou temer porque ele quer me matar. Você não tem que temer e deixar de fazer a obra de Deus porque alguém quer te matar. Mas você não precisa se entregar para ser morto. Você tem que fugir. Tudo bem? Ficou claro? Não tenha medo, mas fuja dele. Mas não é uma contradição? Aparentemente sim. Mas não há problema algum em eu fugir de uma pessoa. Se eu fujo, é porque eu não quero morrer. Então você tem medo de morrer? Não, nada disso. Olha só. Vamos explicar de uma maneira, de uma vez por todas. Você não tem que ter medo a ponto de aquela pessoa te intimidar para que você não continue levando os ensinamentos de Cristo, de amor, de fé e de paz. Você não tem que ter este medo. Se você for ameaçado, olha, se eu te pegar em qualquer lugar pregando o evangelho, eu vou mandar te matar. O que Jesus orienta no contexto é o seguinte: fuja dessa pessoa, saia deste lugar e vá pregar em algum outro ponto distante. Não se preocupe em ser morto naquele outro ponto distante, porque se você sentir que ali está sendo ameaçado, vá para outro lugar. Retirada estratégica, fuga não é sinônimo de covardia, não sempre.
Jesus está dizendo, não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. O que é um ceitil? É o mesmo que um asse. A-S-S-E. E o que quer dizer um asse? Asse, ou ceitil, era a moeda de menor valor que havia na época. Então Jesus está dizendo, olha, ele faz uma pergunta, não se vendem 2 passarinhos por uma quantia insignificante? Ou seja, um passarinho vale quanto? Muito pouco. E nenhum deles cairá em terra se é a vontade de vosso Pai. Ou seja, mesmo um passarinho valendo tão pouco, somente morrerão se Deus assim permitir. Deus o sustém em vida. Um passarinho que vale tão pouco. E aí Jesus vem e arremata. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Se Deus se preocupa com os passarinhos, sim, Deus se preocupa com o meio ambiente, com a flora, com a fauna. Deus se preocupa com isso. Não vai se preocupar com você? Então, um passarinho não deixa de voar porque tem medo do seu predador. Não, ele tem receio e se desvia do seu predador. Da mesma maneira, nós devemos nos desviar daquele que quer nos matar, porém, não devemos deixar de voar. Tão bonito, né? Também acho. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas se acontecer de qualquer me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Resumindo, negou Cristo, porta do céu fechada. Confessou Cristo, porta do céu aberta, ainda que isso te custe a própria vida. Dificuldades a enfrentar. Jesus disse, não cuideis de que vim trazer paz à terra. Não vem trazer paz, mas a espada, a guerra. Ficou confuso agora. Calma, não desligue, eu vou prosseguir. Porque eu vim pôr em dissensão, em contenda, o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Estas palavras são de Jesus ou do diabo? Que do diabo? É Jesus que está falando. Compre aquela Bíblia em que as palavras de Jesus aparecem escritas em vermelho. Aí fica mais fácil. As palavras do diabo são escritas da maneira como todas as outras passagens são escritas. Mas as palavras de Jesus têm um destaque. Em algumas versões da Bíblia, elas estão escritas em vermelho. E Jesus, com esse discurso de ódio aqui, não é discurso de ódio. Aqui Jesus veio fazer o seguinte, trazer amor. Mas Jesus disse que não veio trazer paz à terra. Eu vou explicar. A palavra de Deus diz que Deus faz o bem e cria o mal. Quem é o criador do mal? Nessa hora alguém vai dizer, é heresia, é bom que acabem as aulas, porque basta dizer que Deus cria o mal. Deus cria o mal, é o que a palavra de Deus diz. E eu não vou dar a referência aqui, mas se você quiser saber, Avenida Humberto de Alencar, Castelo Branco, número 4192, São Bernardo do Campo. É nosso convidado, sábado às 16h30. Escola Bíblica é o que nós teremos ali. E ali nós poderemos conversar. Mas, rapidamente, Deus cria o mal? Quando Deus pega uma pessoa que o serve, uma pessoa esforçada, uma pessoa que estuda, uma pessoa que trabalha, e após 3 meses em uma empresa, toca no coração de um gerente, aquele gerente chama para que ela seja supervisora, aquele outro que está trabalhando há 2 anos lá, preguiçoso, vagabundo, não trabalha, não quer saber de se aperfeiçoar para o serviço, ela vai ficar contente ou triste com a promoção daquele que entrou só há 3 meses? Aquela pessoa que está há 2 anos sem se dedicar ao serviço vai achar que aquilo é uma maldade que fizeram com ela. Então, para ela,
aquela bondade que Deus teve para com aquele esforçado de 3 meses, vai ser algo muito ruim. E se disser que foi Deus que fez com que ele fosse promovido, aquele que está há 2 anos lá vai entender que houve uma injustiça. E na cabeça dele, Deus seria injusto. Então não é que Deus cria o mal, Deus faz o bem. E alguns enxergam aquilo como mal. Jesus diz que ele veio trazer uma mensagem. Por conta da mensagem de amor que ele veio trazer, a terra não a compreendeu. E para a terra, para os homens daquela época e para os homens de hoje, aquilo é motivo de guerra. Você falar de Jesus pode te causar a morte. Ao invés de te trazer coroas de louro na sua cabeça, recompensa, você pode ter uma espada passando pelo teu pescoço. Quando Jesus Cristo veio trazer a mensagem de amor e fé, aqueles que aceitaram, que abraçaram essa mensagem de amor e fé, foram perseguidos por seus familiares. E aí se cumpriu essa palavra. O pai se voltou contra o filho que se entregou a Cristo. O filho se voltou contra o pai que se entregou a Cristo. O pai que decidiu não mais prejudicar as pessoas foi perseguido por sua esposa. Foi criticado, foi abandonado por sua esposa. E a briga se instaurou. Por quê? Porque alguns decidiram não mais fazer guerra. E esses foram perseguidos. E Jesus diz para não ignorar, porque muitas vezes a perseguição virá de seus próprios familiares. E aí Jesus diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Calma, entenda. Nós vimos aqui que Jesus deu algumas orientações nos versículos anteriores, dizendo que a paz não deveria ser substituída pela espada, mas infelizmente alguns resolveram perseguir aqueles que levam uma mensagem de paz, uma palavra de amor, uma palavra de fé. Jesus está dizendo aqui: quem decidir abandonar os meus ensinamentos de amor, de fé e de esperança, porque tem receio de contrariar o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou quem quer que seja, esse não é digno de mim. Você não pode deixar de demonstrar amor, de seguir os ensinamentos de Cristo, que são de amor, de paz, são ensinamentos com uma moral elevada, são princípios de honestidade que Jesus trouxe. Jesus está dizendo o seguinte: não abandone os meus princípios com receio de contrariar alguém. Se você roubava, não roube mais. Se na tua profissão você é obrigado a mentir e a roubar, peça para sair daquela profissão. Peça para deixar aquele ofício. Peça para trabalhar em outro lugar, ainda que tenha uma remuneração menor. Mas não troque a tua salvação por algum conforto financeiro fazendo coisas ilegais. Não é correto. E Jesus está dizendo: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Jesus está dizendo que devemos tomar a nossa cruz. Que cruz é essa? A cruz de seguir os ensinamentos de Jesus. A cruz de não querer o mal para o nosso próximo. A cruz de estender a mão para aquele que muitas vezes vai se voltar contra você, contra mim. É essa cruz que Jesus pede para carregar. Cruz aqui não é parente, não é esposa, não é filho, não é sogro, não é sogra, não é pai, não é mãe. A expressão que diz: olha, você é a cruz que eu carrego. Não tem nada a ver com essa cruz. Jesus falou que era para tomar a sua cruz. E a sua cruz é seguir os seus ensinamentos. E muitas vezes, por causa deles, você vai ser morto. Vai ser morto por pregar o bem? É. Morto por pregar e fazer o bem. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Agora confundiu tudo, não? Quem achar a vida vai perder, e quem perder vai achar.
Vamos lá, volta a fita. Não, volta a fita é uma expressão que a gente utilizava na época que eu era mais jovem. Há muito e muito tempo atrás, tá bem? Há muito e muito tempo atrás. Em que os mais novos aqui não vão entender, mas havia um dispositivo, um objeto, que para você ter conhecimento, para você ouvir o que havia de conteúdo nele, você tinha que colocar em um aparelho, e aquele aparelho tinha um mecanismo que fazia girar uma fita magnética, e aquela fita magnética guardava informações. Você passava por ela e depois de escutá-la, você, se quisesse escutar de novo, tinha que voltar a fita para ouvir novamente. Então, vamos lá. Voltando a fita, ou seja, voltando ao início de alguma coisa. Quem achar a sua vida, perderá. Que vida Jesus está falando aqui? Aqui Jesus está falando de duas vidas. Quem achar a sua vida, quem encontrar nesta terra, quem quiser encontrar nesta terra os prazeres para que a sua carne desfrute de tudo o que a carne pode sentir de prazer, vai perder a sua vida. Entenda, vai perder a sua vida espiritual. Se alguém quiser viver uma vida aqui, uma vida louca, fazendo tudo que dá vontade, tudo que vem à cabeça, sentindo todos os prazeres, morais e imorais, vai perder a sua vida eterna. Mas quem perder a sua vida nesta terra, que vida nesta terra? A vida de prazeres mundanos, a vida de imoralidade. Se você abandonar, se você perder a oportunidade que está diante de você todos os dias de cometer imoralidades e satisfazer a tua carne, se você abrir mão disso e perder propositadamente esta oportunidade de se esbaldar em tudo o que dá prazer nesta vida que seja imoral, você vai achar a vida eterna com Deus. Então é isso que Jesus quis dizer. Quem achar a sua vida, perdê-la. Quem quiser achar uma vida de prazer pecaminoso nessa terra, vai achar prazer pecaminoso. Vai ter uma vida carregada de prazer e de pecado. Só que, no final dela, tchau, tchau. Vida eterna vai ser lá, almoçando, jantando com o capeta, onde ele espera com o tridente já afiando. Sentido figurado, não que o capeta está afiando o tridente. Vai parar no inferno. Prosseguindo. Espero que esta confusão tenha saído da tua mente. Abra mão daquilo que é errado que você poderia fazer. Porque se você fizer isso, você vai encontrar a vida e a vida eterna. Jesus diz que quem recebe a ele, recebe aquele que o enviou. A recompensa que Jesus vai dar para mim e para você. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão, recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Olha só. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus está dizendo o seguinte: se você fizer alguma coisa para alguém, porque este alguém está levando a palavra de Deus ou guarda os ensinamentos de Cristo, Jesus está dizendo que é como se você fizesse para ele próprio. Sim. Já ouviu aquele ditado que quem dá aos pobres empresta a Deus? Nós vimos lá em Provérbios um versículo que traz este mesmo conteúdo. Se você dá aos pobres, Deus se encarrega de te pagar. Exatamente, não empresta não. Você abre um crédito com Deus. Então, se você fizer um bem a alguém que está levando a palavra de Deus, se você fizer um bem, se você der um copo de água fria que seja
a um destes pequenos, a um daqueles que é discípulo de Jesus, se você fizer um bem àquele que é um filho de Deus, você estará fazendo ao próprio Deus, ao próprio Jesus. E Jesus está garantindo. Olha que maneira fantástica como Jesus se expressou. Jesus disse que, vamos lá, volta a fita, agora que você já sabe o que é voltar a fita, eu não vou repetir. Então, Jesus não disse, se você fizer algum bem a algum discípulo, você receberá um galardão. Jesus não disse, se você fizer um bem a qualquer um dos meus filhos, você receberá um galardão. Não. Jesus Cristo foi enfático. Jesus Cristo disse o seguinte, se você fizer bem a algum daqueles que é meu filho, vocês não vão perder o seu galardão. De modo nenhum. Olha só, Jesus não precisaria falar de modo nenhum, mas ele quis inculcar na cabeça daquelas pessoas que realmente não haveria a menor possibilidade dele se esquecer ou deixar de recompensar aquele que fizesse algum bem a algum dos seus discípulos. Fica aí a lição. Pratique boas ações, porque com certeza não há possibilidade alguma de cair no esquecimento de Deus e você não ser recompensado. A palavra de Deus diz que você só tem que perseverar até o fim. Não vale alguns metros antes da linha de chegada você desistir de tudo. Não vale. Cruze a linha de chegada e você receberá a recompensa. Conclusão. Jesus promete dar condições de servi-lo a todo aquele que se decidir por ele. Jesus orientou seus discípulos como eles deveriam agir. Muitos talvez se julgassem sem condições de segui-lo, mas Jesus está dizendo que os capacitaria para isso. E da mesma forma você. Jesus disse o quê? Curar enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar demônios. Jesus capacitou os seus discípulos. Eles se dispuseram a seguir Jesus. Jesus os capacitou e os enviou. Muitas pessoas falam, eu não vou me entregar para Cristo porque eu tenho medo de falhar. Não faz sentido. Nós todos temos medo de falhar. Nós todos temos receio de falhar. Mas não é por isso que nós não assumimos uma responsabilidade. Você tem que ter um compromisso com Deus. Não, mas eu não quero ter um compromisso com Deus porque e se eu falhar? Imagine você no dia do teu casamento ouvindo do seu cônjuge. No primeiro momento onde você promete ser fiel, você confirma com o celebrante da cerimônia. Sim, eu prometo honrá-la, respeitar, ser fiel todos os dias da minha vida. Agora, a outra parte. Você espera ouvir da outra parte estas palavras? Olha, eu topo, mas se por acaso eu não conseguir, eu espero contar com sua compreensão. Como assim? Você casaria com um doido desse? Não, né? Agora coloque isso em relação a Deus. Se coloque diante de Deus. Jesus morreu por você. E você fala, não, eu não vou te seguir, porque pode ser que lá na frente eu acabe cometendo algum pecado. Bom, você tem que estar decidido não cometer pecado. É isso. Ah, mas eu não tenho força. Ele te dá força. Os discípulos iam curar enfermo? Você pode curar enfermo? Não pode. Você pode expulsar demônio? Não pode. Pode ressuscitar mortos? Não pode. Mas Jesus disse que com ele isso seria possível. Então não se preocupa com aquilo que você não consegue. Declare aquilo que você quer. Senhor, eu quero te seguir. Pronto. Ah, mas eu não sei. Esquece o não sei. O pecado é um acidente de percurso. Não é algo planejado, não é algo programado. Condição Cristo vai te dar de ser fiel. Nenhum daqueles que se dispõe a seguir Jesus será deixado para trás. Jesus não vai te deixar para trás se você decidir segui-lo. Ah, mas eu sou falho, você pode dizer isso.
Com certeza, todos nós somos. Isso é chover no molhado. Esquece, não perca tempo falando isso com Deus, dizendo eu sou muito pecador. Eu já disse, muitas pessoas vão parar no inferno não porque cometeram muitos pecados, mas porque não acreditaram que poderiam ser perdoados dos seus muitos pecados. Colocaram em dúvida o sacrifício que Jesus fez para perdão dos pecados de toda a humanidade. Vamos ver o que Jesus disse? Jesus disse que, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você crê em Cristo? Crê que Deus ressuscitou dos mortos? Tem coragem de confessar que Ele é teu Senhor? Então, vale para você esta palavra. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus não se contentou em dizer apenas que não te lançaria fora, se você se decidisse por Ele. Se você decidisse seguir os seus ensinamentos, crer que Deus ressuscitou dos mortos e tê-lo como Senhor, Jesus Cristo não disse que não te lançaria fora. Jesus Cristo disse, eu não te lançarei fora. E como se isso não bastasse para alguns, Jesus Cristo diz, de maneira nenhuma. Jesus precisaria dar tanta ênfase nisso? Por ele não, mas por mim e por você sim, porque muitas vezes nós achamos que por conta da quantidade de besteira que nós já fizemos e ainda fazemos muitas vezes, ele vai nos lançar fora. Mas ele está dizendo que não. Se nós formos até ele, se nos arrependermos dos nossos pecados, ele não nos lançará fora. E ele frisa isso para aqueles que são um pouco mais lerdos para entender. Para aqueles que falam, mas eu não valho nada, eu sou muito falho. Jesus está dizendo, meu filho, eu disse que eu não te lançaria fora, mas eu vou reforçar um pouquinho isso. Não existe maneira no universo ou nos universos, de acordo com aquilo que você deve achar que existe, não existe maneira alguma, em qualquer lugar de tudo que existe, de eu te lançar fora. Não existe. Se você vier a mim, disse ele, ele não vai te lançar fora. E de maneira nenhuma. Mas e se? Não tem e se. Ele não te lança fora. É uma promessa, é uma garantia. Não há condição. Tão certo como a morte virá para mim e para você. É o amor de Deus por nós que não nos lançará fora. Você tem dúvida de que você vai morrer algum dia? Dá uma olhada para trás. Quantos já não morreram? Muitos. Não estou falando aqui do arrebatamento. Estou falando de algo humano, algo físico por enquanto. Veja só. Todos morreram. E todos vão morrer. Você acha que vai morrer? Você tem essa certeza? Ou você tem dúvida? Acha que vai viver eternamente nesta terra? Com este corpo? Se você sabe que vai morrer, saiba mais ainda que o que Deus falou, Ele vai cumprir. Não te lançará fora de maneira nenhuma. Então não seja burro. É uma ofensa para os burros nessa hora, não é? Mas vamos lá. Vou ser mais cordial. Não seja ingênuo a ponto de acreditar que Deus vai te lançar fora. E eu estou insistindo nisso, por quê? Para que você entenda. É o que tínhamos para a aula de hoje. Deus te abençoe. Até uma próxima vez, que acredito que nos próximos dias retornaremos, não mais neste formato, mas em outro. E te aguardo. Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, número 4192. Quase que eu falo Rua Valentim Alcheco, né? Que é o endereço da nossa igreja de antes. É o antigo endereço da nossa igreja, melhor dizendo. Deus abençoe a todos. Foi um prazer inenarrável estar aqui durante este período e até breve. Fiquem com Deus. Ótima semana.